Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Estamos nós aqui falando de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui, o candelabro, a menorá, né, com as suas chamas, que é Yerushalayim. Estamos aqui desde 1992, professor Ilmar, aqui da Rede Estadual do Estado de Minas, professor de História, Geografia e Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa. Estamos aqui aprendendo e estudando a Palavra de Deus desde 1992, dentro da Bíblia. Nosso assunto é só Bíblia. Nós só nos detemos na Bíblia Sagrada. E nós estamos então nessa epopeia, nessa caminhada de estudar os profetas maiores. Agora, dentro da matéria chamada Introdução Bíblica 3, nós estamos estudando os profetas maiores e também já estudamos livros poéticos. E a nossa aula é de Introdução Bíblica 3, é do terceiro livro do curso básico de Teologia. Essa é a nossa tarefa aqui hoje. Na aula passada nós estudamos o profeta Jeremias, já estudamos Isaías, Jeremias, agora vamos estudar Ezequiel. Quem foi Ezequiel, né? Então vamos ler aqui, ó. Esse Ezequiel, ele está escrito aqui, ele começa dizendo que ele é filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, onde foi levado no ano 597, 598, quando do exílio do rei Joaquim. Lembrando que o rei Joaquim, ele é filho do rei Eliaquim, que é filho do rei Josias. Josias, Eliaquim, Joaquim. Esse Joaquim não reinou nada. 3 meses e 10 dias, diz a história de Reis, e esse Ezequiel, que era sacerdote, foi levado naquela caravana com 10.000 marceneiros, carpinteiros, nobres, escribas, Ebed-Meleque, a rainha Neusta, o rei Joaquim e a mulher dele, levaram todos cativos para a Babilônia. E esse profeta Ezequiel foi levado para a região de Tel Abib, às margens do rio Quebar. Essa região ficava ali, um canal de irrigação partindo do rio Eufrates, ao norte da Babilônia, e seguia em direção ao sudeste da Babilônia, passando através da cidade de Nippur, um canal que o rio Eufrates fazia assim, né? Fizeram um canal assim, e o canal voltava a entrar no rio Eufrates. Então o autor, como o livro de Jeremias, Ezequiel foi no tempo sacerdote e profeta, foi levado cativo junto com o rei Eliaquim, o rei Joaquim, filho do Eliaquim, 10 anos antes mais ou menos da destruição de Jerusalém, que foi destruído no ano 586. Eles ficaram lá em Tel Aviv, nas margens do rio Quebar. A tradição diz que ele foi morto pelos desterrados, repreendido por ele por causa da idolatria, né? Isso está tudo escrito naquele livro chamado A História dos Profetas, do século I da Era Cristã, um livro apócrifo, que conta como morreu cada profeta. Ele profetizou mais ou menos durante 21 anos, de ano 595 até o 574, e o ministério dele começou e encerrou mais ou menos no mesmo tempo ali, né? O povo ainda estava cativo, que a queda deu-se em 586 e só voltaram em 538. O resumo do livro de maneira geral é o afastamento da glória de Deus de Israel em vista do juízo vindouro e a volta da sua glória em vista da restauração futura. Ezequiel é um livro muito grande, nós temos 48, não é isso? 48 capítulos, ele tem algumas partes poucas históricas, é um livro interessante porque ele cita muito data, né? Ele sempre tem data lá, ó, versículo de número 2, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ele começa falando assim, no 30º ano da vida dele, que é quando o sacerdote começava a trabalhar, de 30 até aos 50 anos, né? Estando eu no meio dos cativos, juntos ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. E toda a citação dele é referente ao cativeiro do rei Joaquim, que ficou lá 37 anos preso em Jerusalém, em Babilônia, e no ano 37 do seu cativeiro, Vilmerodac, depois que Nabucodonosor morreu, o seu filho Vilmerodac, assumiu o trono, reinou por 2 anos, depois foi assassinado pelo seu cunhado Neriglissar. Ele, então, no ano que ele ascendeu ao trono, ele levantou a cabeça do rei Joaquim, e logo depois Joaquim deve ter fugido, né? A Bíblia não conta a história de como morreu Joaquim. Pela história que a televisão apresentou, né, nós ficamos sabendo então que ele fugiu logo depois, porque o rei caiu, foi assassinado pelo seu cunhado Neriglissar. Então a história de Ezequiel é essa história aqui, que vai tratar então desses últimos tempos do cativeiro. O povo está no cativeiro. O livro de Ezequiel tem vários capítulos interessantes, né?
O primeiro capítulo já começa falando da visão dos querubins, que repete, né? Rodas dentro de rodas, cada um com 4 cabeças, né? Um cabeça como se fosse de homem, cabeça de boi, cabeça de touro ou boi, né? A águia e vai por aí afora. E depois nós temos capítulos interessantes, como o capítulo que fala sobre Gog e Magog, lá no 37, 38, né? Nós temos também aquela famosa visão, que nós temos a visão do 37, 38, não, 38, 39, Gog e Magog. A visão dos ossos do vale de olhos secos, vale de ossos secos, no 37, né? O 38, Gog e Magog, o 40, o 39 também, o 38, 39. O 40 já começa a descrição do tempo, no 25º ano do cativeiro, 25º ano do cativeiro, ele tem a visão do templo, novo templo que será construído, né? O templo de Nabucodonosor, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Então ele tem a visão de um novo templo, não era o templo dos cativos, né? Era um templo milenar, que vai ser construído depois do milênio, porque o templo feito no tempo de Zorobabel e Jesuá foi destruído. E então, depois, esse templo foi destruído, não, ele foi reformado por Herodes no ano 19 da era antes de Cristo, ele começou a reformar e foi destruído no ano 70. Então, esse capítulo 40 em diante, que vai descrever o templo, é o templo da época que vai ser o templo milenar, o templo que não será mais destruído, né? Então, primeiro foi o tabernáculo, depois o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, e teremos então esse templo aí que vai ser o templo do milênio. O capítulo também 45 em diante fala da divisão das terras, né? No tempo do milênio, como é que vai ser a distribuição das terras, a parte com o príncipe, e tem a famosa torrente de águas purificadoras, do capítulo 47, que fala que aquele profeta foi andando, águas que davam no pé, no joelho, no artelho, e depois mediu mais 1000 águas que davam, que passava, que ela não tinha como atravessar. E o capítulo 48 vai encerrar com os termos, né, cada tribo na sua parte. Então, muito interessante o livro, ele tem bastante assuntos, vamos falar aqui dos assuntos principais. Pode ser a chamada de profeta, a sorte de Jerusalém da nação, profecia contra as nações, a restauração de Israel. A chamada do profeta tem a visão de Ezequiel, né? Depois tem sua missão, tem sua responsabilidade, sua segunda visão da glória. A sorte de Jerusalém e da nação vai do capítulo 4 até o 24. A sorte de Jerusalém e da nação. Então o Senhor ordena Ezequiel ficar lá até receber instruções, e ele vai profetizando durante bastante anos, né? E tem então tijolo e placa de ferro no capítulo 4, a visão da destruição de Jerusalém no capítulo 8, parábola da grande águia, depois tem profecia contra as nações, Amonitas no 25, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, inclusive aquela profecia que fala sobre as origens de Satanás, né? Que é Isaías 14, aqui ao 28. A restauração de Israel no capítulo 33, 48. A missão de Ezequiel é renovada depois da chegada da nova tomada de Jerusalém. Tem a repreensão aos falsos pastores de Israel, que oprimem o rebanho, capítulo 34. Depois tem o castigo dos inimigos de Israel, no capítulo 35 e 36. A visão de ossos secos, do vale de ossos secos, já citei, que é a reunificação de Israel no 37. Gog e Magog no 38 e 39. E né, fala que é sobre de príncipe de Rosh, Merzek de Tubal. Alguns falam que é Rússia e tal, mas na verdade Rosh quer dizer cabeça, príncipe e cabeça, não é príncipe de Rosh, príncipe e cabeça. Então o livro de Ezequiel é um livro profético, é um livro também histórico, que conta, relata muito bem a vida e a história do rei preso, lá, o cativo Joaquim. Nós temos então os principais temas são esses, mostra a revelação do Senhor e sua santidade e majestade, através do cumprimento da sua palavra, na história do povo de Deus e das nações. O livro de Ezequiel composto quase em sua totalidade por visões e oráculos, pode ser dividido em grosso modo em 3 partes: juízo do povo de Deus, de 1 a 24, juízo das nações, de 25 a 32, e salvação para o povo de Deus, do 33 ao 48. Parece um termo muito importante nesse livro aqui, que domina o texto inteiro, os capítulos. É o Filho do Homem, aparece mais de 80 vezes, Filho do Homem. Aliás, esse mesmo termo foi usado por Jesus, né? Ele se intitulava o Filho do Homem. E Ezequiel, então, aparece no livro de Ezequiel mais de 80 vezes esse termo.
Ele é profético como o livro de Ageu, contém uma sequência ordenada de datas, né? Ageu também faz isso no ano tal, no mês tal, no dia tal. E as referências a datas, já disse, é referente à história de Joaquim, começa a contar a história do ano 597, 598, mais ou menos, quando Joaquim é deportado com mais de 10 mil, entre ferreiros, carpinteiros, marceneiros, a corte real, os escribas, Ebed-Meleque, a rainha Neusta, todo mundo. A última profecia de Ezequiel foi datada de 25 de abril de 571, está lá Ezequiel 29, 17. Deve ser que o livro foi compilado por essa data aí, né? Então começa em 593 e acaba em 571. Ele foi levado para os Babilônios para o exílio, junto com a segunda leva. Na primeira leva, já disse, foi no ano de 605, foi Daniel e seus amigos. E na última leva não teve muita gente, não. Mataram-se quase todos. Nabucodonosor matou muita gente, depois Nebuzaradã matou o resto. Matou tudo em Ribla. O rei Ezequias foi arrancado ou furado os seus olhos e degolaram-se os filhos de Ezequias e os nobres e todos os principais militares. Então, ele era casado, sua esposa veio a falecer pouco antes da queda de Jerusalém, no ano 586. Tinha sua própria casa, onde recebia visitas ocasionais dos anciãos da comunidade em busca da palavra de Deus. Mais do que qualquer outro profeta, suas pregações eram acompanhadas por numerosas e marcantes ações simbólicas. Ele fala de muito símbolo, né? Sem falar naquelas rodas no capítulo 10, mostrando os querubins, tem muitas figuras. Ele chegou a usar a linguagem explícita chocante quando escreveu os pecados do povo, né? E ele é levado algumas vezes por arrebatamento para Jerusalém. Ele está cá em Tel Aviv, ali no rio Quebar, e é levado em visões para Jerusalém. E ele vê o templo, o pessoal adorando com muita idolatria, fazendo bolos para a rainha dos céus. E o vocabulário e a fraseologia, a teologia do seu livro revela a marca de uma mente singular e poderosa, que converge para o único autor. Então não existe hipótese de ser dois autores, né? É um só. Vamos ficando por aqui, fica na paz, um abraço, tchau, tchau.